pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Meu nome é Jair Majoni. A gente gostaria de estar agradecendo a disponibilidade de vocês de estarem aqui agora cedo, para a gente estar conversando um pouco sobre alguns temas extremamente importantes para a região do Rio Grande do Sul, ok? Só alguns recados paroquiais que a gente coloca normalmente no início, tá? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, por favor, utilizem a função chat que está disponível no Zoom, que a gente vai estar acessando as perguntas pelo chat. A sessão é para ser gravada, acho que vocês receberam um recado agora de que ela está sendo gravada, então é só dar um ok aí, a gente vai estar disponibilizando ela posteriormente para quem quiser ver depois, quem quiser acessar depois, tá? A gente vai tentar deixar todos os microfones em mute para não atrapalhar os palestrantes que vão estar conversando com vocês. E todas as perguntas serão respondidas no final do webinar. Depois das 3 etapas, temos 3 pessoas que vão estar falando aqui. No final, a gente vai estar respondendo todas as perguntas. Ontem a gente teve um primeiro webinar e a gente com certeza respondeu todas as perguntas ontem, não teve nenhum problema, ok? E a ideia é que a gente responda tudo hoje também no final, tá? Se alguma não for respondida, a gente vai estar disponibilizando os canais, os nossos representantes e todo o pessoal que está por aí, a gente vai estar respondendo essas perguntas. E qualquer dúvida que vocês tenham posteriormente, que vocês lembrem depois do webinar, ou qualquer questionamento, vocês podem estar enviando um e-mail para o nosso canal aqui, o bpa@corteva.com, e responde o mais rápido possível, tá bom? Só um segundo aqui. A gente vai estar falando hoje nesse webinar, então, sobre 3 temas, tá? O módulo 1 vai estar falando sobre a importância da tecnologia da aplicação, com o nosso engenheiro Rodolfo Checheto, que é engenheiro pesquisador da agroefetiva. O módulo 2, a gente vai estar falando sobre o sistema IBC-DELIS. O Jefferson, que está aqui com a gente, é o nosso gerente aqui da Corteva, vai estar falando sobre a parte. E o módulo 3 vai ser sobre as instruções normativas químicos aí no Rio Grande do Sul, e vai estar sendo falado pela Juliana, nossa agrônoma, e a T da Corteva, tá bom? Então, eu passo a palavra aí para o Rodolfo, para ele começar. Eu não sei se alguém aí da Corteva, Jefferson, alguém quer falar alguma coisa, fica à vontade e esteja à disposição, tá bom? Não, da minha parte está ok. Agradecer a todo mundo aí nesse dia frio de estar presente com a gente. Esperamos aí que as informações sejam muito úteis para todos vocês, tá? Da minha parte é isso. Se alguém mais quiser, se não, o Rodolfo pode começar aí. Contigo, Rodolfo. Positivo. Estão vendo a minha tela aí? Já, pode colocar, isso. Então tá bom. Pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu vi que alguns que entraram aí, já tive a oportunidade de estar trabalhando junto com vocês em alguns treinamentos pelo Rio Grande do Sul. Meu nome é Rodolfo Quequeto, eu sou pesquisador da agroefetiva, sou agrônomo, formado em Bandeirantes, no Paraná. Trabalho voltado à tecnologia de aplicação, tanto ao trabalho de extensão, treinamentos e pesquisa, né? Então, a agroefetiva fica sediada aqui em Botucatu, São Paulo, né? A gente trabalha num grupo aí de 4 pesquisadores principais dentro da equipe, liderados pelo professor Luiz Antoniassi, que é da Unesp de Botucatu. O Fernando Carvalho e o Alisson também ajudam aí a gente nas pesquisas e nos treinamentos, né? Mas englobando toda a equipe, tanto dos alunos de pós-graduação da Unesp, eu fiz minha pós-graduação aqui, fiquei durante 8 anos fazendo esses trabalhos, e vocês devem ter acompanhado alguns treinamentos com os alunos, inclusive até o ano passado, né? Até quando a gente pôde rodar. Então é um grupo aí girando em torno de 30 pessoas que trabalham desde bastidores até produção de equipamentos, até os que rodam e mostram a cara nos treinamentos, tá? Bom, para iniciar um pouquinho a minha fala, eu tenho em torno de 25 minutos para falar para vocês de tecnologia de aplicação. Então, em conversas preliminares com o Jefferson, com a Juliane, com o Jair, a gente focou alguns pontos principais para trazer para vocês, tá? Então, eu vou focar muito mais aqui, logicamente, voltado totalmente minha fala para herbicida, né? E na escolha correta da ponta de pulverização e no monitoramento aí das condições meteorológicas.
Esses vão ser os principais pontos que eu vou falar. Só para contar o histórico do porquê que a gente está aqui, o porquê que eu estou representando a instituição de pesquisa aqui com vocês. A gente começou a trabalhar com ações de treinamentos voltados ao uso da ferramenta 24D há 15 anos atrás. Então, a primeira ação foi em 2005, né? Isso começou junto com a DAO na época e era o intuito principal era formar uma geração de profissionais no campo que soubesse utilizar a ferramenta 24D de maneira correta, tá? Então veja que não foi agora que a gente começou a rodar e a estudar sobre isso. A gente tem nada aí 15 anos de extensão falando de 24D. E as pesquisas com Enlist, aí sim, na molécula Enlist, na formulação salcolina, na molécula 2,4-D com a formulação salcolina, intitulada Enlist, né? A gente começou os estudos em 2011, então nós estamos completando aí 9 anos de estudos, só no Brasil, no caso, com a molécula Enlist. Isso do meu grupo, tá, pessoal? Então, aí a gente tem toda uma bagagem aí para tentar compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre essa tecnologia, tá bom? Então, vamos lá. Dessa forma, eu começo de maneira bem rápida e ampla, mostrar um pouquinho para vocês do que é tecnologia de aplicação. Acredito que todos que estão aqui, em algum momento, a gente tem que trabalhar com aplicação, tá? Rapidamente, assim, pulverização é formar uma massa de gotas e aplicação é acertar essa massa de gotas num alvo determinado, né? Então, são duas definições diferentes e nós vamos falar aqui hoje um pouquinho da tecnologia de aplicação. Então, eu trouxe uma foto, acho que é uma foto bem de uma máquina bem usual aí em todo o país, né? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é a questão do operador, então, é o RH, o recurso humano. Então, é exatamente em cima desse profissional que a gente dá aí grande importância nos treinamentos, né? Então, é importante que essa pessoa ela consiga entender, absorver a tecnologia que ela está usando para a utilização correta. Então, ele é um elo importantíssimo, ele é um primeiro ponto. Tem um outro ponto também, que a gente pode chamar de macro pontos, assim, dentro da tecnologia de aplicação, que são os produtos em mistura, né, dentro do tanque. Então, hoje, não se encontra mais atividades aí fazendo aplicação com um produto, muitas vezes eles já estão associados dentro da embalagem mesmo, mas a gente tem uma realidade nossa, então nós temos que tratar cada vez mais o entendimento de como essas moléculas estão ficando dentro do tanque, com uma vazão menor muitas vezes. E aí tem um macro ponto muito grande que é a mistura desses produtos, e não é o ponto que a gente vai entrar hoje, tá? Então hoje eu vou entrar com vocês um pouquinho nessa parte aqui, ó, que é da pulverização. Então é a formação das gotas, falar um pouquinho das pontas que geram essas gotas, qual é a ponta recomendada para um dessecante, né, para um herbicida, e como isso se comporta num ambiente, né, um ambiente que é controlado, que ele não é controlado, ele é monitorado, no caso nosso, no campo, que aí é temperatura, umidade, velocidade média do vento, que eu vou bater aí em alguns pontos mais a fundo, e tudo isso associado para acertar um alvo. Bom, resumidamente, tecnologia de aplicação é isso, né, um conjunto de informações onde eu tenho a intenção de levar esse produto de maneira mais correta possível, na dose correta, de maneira economicamente viável e sem contaminação ambiental. Esse é o nosso intuito nos treinamentos, tá bom? Bom, já indo para a parte mais focada aí no intuito da nossa conversa hoje, né? O que é deriva? Bom, talvez quando eu pergunte o que é deriva, todos vocês vão ter essa imagem na cabeça, né? Essa nuvem de gotas sendo carregada para uma área onde ela não é alvo, né? Muitas vezes pela ação do vento, e geralmente isso acontece com as gotas menores em condições meteorológicas desfavoráveis. Bom, deriva ela pode acontecer de diversas formas, né? Como nessa foto, pela corrente do vento trazendo essas gotas para fora. Olha essa outra foto, né? Ou por uma inversão térmica. Então, essa massa de gotas ela não se depositando, ela ficando em suspensão, ou uma corrente convectiva. Essa deriva ela pode ser dentro da área por escorrimento, fora da área, chamada exoderiva pela ação do vento, enfim.
E aí a gente tem também outras definições que trazem a questão da evaporação. Muitas das pessoas trazem isso tudo englobado como uma coisa só, outras separadas. E tem também o caso da volatilidade, que daí é um outro argumento, é uma outra abordagem. Inclusive vai ser parte da fala do Jefferson, né? Que é uma das vantagens da tecnologia, que ele não oferece esse risco, né? Então acho que é bem importante a gente sempre estar frisando, porque o pessoal sempre pergunta sobre isso, de uma maneira até de fazer uma certa associação, que acaba sendo uma confusão pelas moléculas antigas de éster, amina, que a gente teve no passado, mas o advento do sal-colina traz essa vantagem aí, que não é oferecer esse risco, tá? Então isso tem que ficar bem frisado aí para vocês, correto? Bom, seguindo, como eu faço então para reduzir um potencial risco de perda? Como eu faço para reduzir aí uma questão da deriva, né? 2 pontos principais que eu falei para vocês que eu vou falar aqui é sobre as questões meteorológicas e pontas de pulverização. Depois, eu vou associar esses 2 pontos em pesquisa e vou mostrar para vocês alguns comparativos, certo? Primeiro de tudo, então, a questão meteorológica. Primeira recomendação, né? Parece até clichê, né? Vide bula, consulte um engenheiro agrônomo, de fato, né? Hoje as bulas, elas quebraram também essa visão que a gente tinha das bulas antigas, que eram defasadas, tinha travado lá uma ponta, um volume, né? Hoje a gente traz mais flexibilidade. É muito importante a gente observar a bula. Eu trouxe o exemplo do Enlist, né, em recorte aí para vocês. Essa é a bula do Enlist, eu recortei ontem, para vocês observarem aqui a questão da temperatura, umidade e velocidade média do vento que a bula recomenda. Tá? Então, recomenda aí temperaturas inferiores a 30 graus, umidade relativa do ar acima de 55% e velocidade média do vento entre 3 e 10 por hora. Tá? Velocidade média, certo? Então, toda vez que vocês forem trabalhar com um defensivo, que, por exemplo, embora eu tenha as recomendações de boas práticas, que no caso aí bateram com as recomendações da bula do Enlist, mas todas as vezes que vocês pegarem a bula de um defensivo e ele, por exemplo, pedir 60% de umidade, ou seja, ele é mais restritivo que a recomendação de boas práticas, vocês têm que seguir a bula, a recomendação da bula. Tá? Ela foi estudada a maioria deles durante 2 décadas, né, para chegar esse determinante aí para a gente ter essa compreensão. Tá? Então, acho que a gente poderia discutir mais tempo sobre isso. A questão da recomendação meteorológica dá uma discussão muito grande, né? Porque cada região tem uma realidade. Já visitei algumas regiões aí no Rio Grande do Sul, onde tem uma realidade de vento sempre um pouco maior, aí eu tenho que encontrar umas outras saídas para conseguir trabalhar. Uma delas é a associação com a ponta correta, mas sempre, pessoal, manter aí dentro da recomendação, tá bom? Isso é importantíssimo para o sucesso. Tá? Muitos também, nos treinamentos, quase 90% dos treinamentos perguntam, então eu posso aplicar sem vento, né? Esse é um outro detalhe, né, que a gente vale anotar, tá? Nunca aplicar na ausência de vento, pessoal. Evitem ao máximo, esse é o pior cenário. Então, fazer a aplicação de um herbicida com ausência de vento, ou qualquer produto, mas no caso nosso aqui do herbicida, é um problema muito grande porque eu acabo tendo deriva a longa distância, né? Por esses 2 comportamentos que vocês estão vendo na tela, tá? Também é uma pergunta muito grande, fala assim, Rodolfo, ok, né? Como que eu vou monitorar então essa condição meteorológica, né? No início desse ano, ainda quando a gente estava conseguindo fazer treinamentos, eu fui para uma região no Paraná e eu aprendi uma que o cara falou, o produtor falou, eu coloco o chapéu ou o boné na cabeça e encaro o vento, né? Se ele me arrancar o boné, aí eu paro, né? Meu Deus, então nós vamos trabalhar com muito vento, né? E não é isso, né? Antes a gente joga um punhado de terra para cima, olha na folha, enfim. Mas existe hoje equipamentos, né, chamado termohidroanemômetro, em médias 3, temperatura, umidade e velocidade do vento. Estou vendo muito o investimento de propriedades em estações meteorológicas, né? Que se a gente for parar para ver, o investimento dela é baixo, perto do tempo de vida útil dela e do que ela pode oferecer de qualidade para a propriedade, né? Enfim, mas aí eu conseguiria evitar esses 2 cenários, né? Que é o cenário de inversão térmica à esquerda de vocês e o cenário de corrente convectiva
à direita de vocês, tá? Então, são dois cenários de aplicações com ausência de vento. Tá? Isso é importantíssimo evitar, certo? Seguindo, pessoal, eu fiz o link aí da condição meteorológica e tamanho de gotas, né? Olha esse estudo, que legal. Muitas vezes a gente não compreende muito como é o comportamento, né, de uma gota fina, média, grossa. Aqui a gente procurou fracionar isso para vocês entenderem. Uma gota muito fina, por exemplo, formada por um cone evasivo, um duplo leque, para ela ter uma condição de temperatura e umidade boa, para que ela consiga atingir o alvo, eu preciso trabalhar com uma temperatura abaixo de 25 graus e umidade acima de 70. Observaram como a faixa é curta, né? Então, a faixa boa, ótima para trabalhar com uma gota fina é curta, tá? Quando eu vou para uma gota média, isso começa a aumentar. Então, essa temperatura vai para 28, a umidade vai para 60. E quando eu vou para a gota grossa, aí eu vou até o 30 e até os 50% de umidade. E é exatamente onde é recomendado fazer a aplicação com o 2,4-D, no caso nosso, com gotas grossas, tá? E muito grossas. Bom, falando nisso, vamos ver quem gera essas gotas, né? Então, vamos falar um pouquinho de pontas de pulverização. Se vocês olharem esse quadro que eu coloquei aí, eu dividi em 4 colunas, onde eu tenho uma coluna com gota fina, média para grossa e muito grossa, e colocando os principais modelos de pontas de pulverização que a gente tem no mercado. Hoje, se vocês pegarem um catálogo de qualquer companhia de ponta de pulverização, vocês vão observar que eu tenho, sei lá, de 20 a 30 modelos, né? Antigamente eu tinha 2 modelos, que era o latãozinho cone e o leque, né? Hoje eu tenho uma infinidade. Então, qual utilizar para cada situação, né? Então, já auxiliando um pouquinho aí para a gente ter a questão de boa recomendação aí para dessecante, então eu parto aí diretamente, vamos já selecionar aquelas que eu consigo trabalhar de maneira efetiva aí para herbicidas, né? Então, seria as pontas com indução de ar. Por que as pontas com indução de ar? Bom, essas pontas, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma maneira bem prática de mostrar para vocês. Eu peguei 2 modelos em corte, né? Então, eu cortei essas pontas no meio, fui estudar os mecanismos dela. Vocês observam que, embora eu tenha modelos diferentes, ó, essa é um mais tradicional, que ela tem entrada de ar aqui pela lateral, e essa é a compacta, que ela tem entrada de ar aqui por baixo. Mas as duas têm esse funil aqui, né? Esse funil é chamado tubo de Venturi, então todas as pontas com indução de ar, ela tem esse princípio, é um princípio da física, onde quando esse líquido passa sob pressão por um lugar estreito e ele alarga, ele cria uma pressão diferencial negativa, induzindo o ar para dentro. E aí o ar entra e eu tenho, sim, gotas grossas com bolhas de ar no interior. Certo? Então, esse aí é a grande vantagem das pontas com indução de ar, é reduzir o percentual de gotas deriváveis. Então, existe na pesquisa um parâmetro que a gente avalia que chama gotas menores do que 100 micrometros. São gotas menores do que o diâmetro do nosso fio de cabelo. Então, essa característica dessa ponta, ela reduz esse percentual, deixando as gotas menos deriváveis, dando uma aplicação mais segura. Ou seja, aplicação mais segura, gotas grossas, com produto que eu não preciso muita cobertura, no caso, um herbicida sistêmico, eu posso utilizar muito bem e eles vão funcionar com segurança. Tá? Beleza? Então, esse daí acho que é o principal ponto da gente tratar. Essa é a recomendação para 2,4-D. Correto? Bom, vamos lá. Olha a bula, de novo, né? Cortei a bula do Colex-D, do Enlist, e vocês observam que ela está aqui, ó, recomendando pontas com indução de ar e taxa de aplicação de 100 a 150 litros. Por quê? Quando eu trabalho com gotas grossas, eu perco um pouco de cobertura. Embora seja um produto sistêmico, eu preciso manter uma cobertura mínima para que ele tenha boa eficiência. Então, gotas grossas com a ponta de indução de ar me traz segurança, 100 litros por hectare me traz eficácia. Então, eu consigo juntar os dois e ter um tratamento aí seguro e super eficaz. Tá bom? E daí tem mais alguns outros parâmetros que a gente entraria muito dentro da formulação, da parte química do Enlist, do porquê 100 litros o mínimo, tá bom? Mas aí eu acho que a gente pode entender muito bem dessa maneira explicada aqui. Bom,
Aí, pessoal, vamos aproveitar para entrar para vocês, para olhar um pouquinho o cenário nosso, tá? Bom, todos esses anos que eu fiz os treinamentos, eu faço treinamentos desde 2009 em extensão, voltados aí para boas práticas. E aí teve uns 2, 3 anos que eu fui responsável pelos treinamentos no Rio Grande do Sul. Então, eu rodei o Rio Grande do Sul de cabo a rabo e dentro desses treinamentos a gente realizava pesquisas. Então, a gente chegava na propriedade, além de demonstrar tudo, ensinar, aferir a máquina. Inclusive, vocês vão ver as fotos que a Juliana vai mostrar, diversas delas vão ter eu lá explicando, mais novo, mas a gente foi ganhando rodagem, conhecendo cada região. Então, esses dados que eu vou mostrar para vocês, ele traz mais a realidade da região sul, correto? Então, eu chegava na propriedade e falava assim, por exemplo, o produtor lá do Seu José, Seu José, qual ponta de pulverização o senhor utiliza no seu ano agrícola e na sua safra? Utiliza 1 modelo, 2 modelos, 3 modelos, né? E aí, olha as respostas. Então, em torno de 60% falou, Rodolfo, eu uso 2 modelos. 31% falou, Rodolfo, eu uso uma. E apenas 10% aí relataram que utilizavam 3 modelos de pontos diferentes. Tá? Bom, já de antemão, olhando esses dados, o que me preocupa é esse 31% aqui, né? Porque vamos lá, quando o produtor tem que usar uma única ponta, qual ponta vocês acham que eles vão usar? É aquela ponta para fungicida, porque é uma situação de restrição, né? Eu preciso ter uma gota menor para que o tratamento com fungicida e inseticida tenha boa cobertura, boa penetração. Então, ele vai escolher um cone cheio, cone vazio, um duplo leque, um leque com pressão alta, né? E aí, eu acabo usando esse mesmo modelo de pontas para toda a minha safra. Então, ou seja, ele está fazendo o 2,4-D, ele está fazendo o glifosato com essa ponta cone, com essa ponta duplo leque, tá? Esse é o grande causador de problemas que a gente tem presenciado. Né? E aí eu perguntei para eles, ok, então vamos lá, se o senhor usa um modelo, qual é o modelo que o senhor usa? Se o senhor usa 2 modelos, quais são os 2 modelos? Né? Então, olha aí esse próximo gráfico. 70% relatou, Rodolfo, eu uso um jato plano, que é o leque, muitas vezes é o leque 02, amarelinho, né? Ou o cone, 68% das propriedades relatavam que tem trabalhando com o cone. E aí as outras pontas bem menos, né? Então esse é um cenário, posso estender ele para quase todo o nosso país, que não é um cenário que muda muito, muda um pouquinho os números, mas as 2 pontas aí continuam sendo as mais utilizadas, certo? Bom, aí pessoal, eu peguei o mesmo produtor e perguntei para ele se ele já tinha problema com deriva, né? O senhor já teve algum relato, alguma vez, algum problema com deriva? E aí, eles responderam que 53% deles responderam que sim, já teve problema. Então, aí eu foquei nesses que responderam que sim e fiz mais uma pergunta assim, qual foi o motivo da geração da deriva? O que aconteceu para ele ter relatado a deriva, né? E aí, olha que interessante. Quase 60% respondeu que era devido à condição meteorológica, ou muito baixa umidade, ou muita temperatura elevada, ou muito vento, né? E quase aí, se a gente somar ponta inadequada, pressão excessiva, velocidade, pressa, deve dar quase os outros 35%. Então, eu escolhi falar de tecnologia de aplicação, falando de meteorologia e de pontos, porque são os principais causadores de deriva, né? Então, eles alertaram aí, que as pontas inadequadas, elas causam o problema de deriva. Ou seja, ele pode estar com pressa, ele vai andar mais rápido, se ele andar mais rápido, ele vai ter que aumentar a pressão. Se ele aumenta a pressão, ele quebra a gota, se a gota é mais fina, tem um maior risco de deriva. Então, vejam que é um processo de corrente, né? Um vai puxando o outro. Então, aí são os 2 pontos principais. Uma, se a gente utiliza a ponta recomendada, eu já reduzo o risco de deriva. E outra, se eu faço a minha aplicação dentro da recomendação adequada de meteorologia, a chance de ter um problema de deriva vai lá embaixo, cai muito, né? Então, a gente vê aí no dia a dia muito desse exemplo. E aí, dentro do meu tempo, tá, em 25 minutos, eu vou fazer as considerações finais para vocês com 2 fotos, né? Como foi toda a apresentação, bastante informação em foto e em gráfico.
são dos estudos que a gente faz a campo, né? Olha aí, eu tenho um Condor montado aqui na área experimental. Então, vocês vão ver nessa foto que a cortina de ar está desligada, só para demonstração. Eu coloquei a ponta mais utilizada no país, né? Que é a LEC. Coloquei a pressão dela lá em cima, dentro de 60 PSI, né? De 4 bar. Eu estou formando uma gota muito fina, né? Para aplicar um dessecante, um 2,4-D. Observem a massa de gotas que eu tenho subindo, né? Vocês conseguem até ver o contraste dela com a lona preta da cortina de ar. A quantidade de massa de gotas que eu tenho subindo. Bom, o que eu entendo por essa foto? Vou ter problema por área adjacente. Todo o potencial tecnológico do meu produto que eu adquiri para aplicar e a dose ficar naquela área, eu estou quebrando ela porque eu estou perdendo uma porcentagem, essa porcentagem está indo embora. Eu vou perder a vida útil da minha tecnologia, porque se está caindo menos da dose estimada, eu estou potencializando um indivíduo resistente na minha área. Então, aí, novamente, é uma reação em cadeia, né? Então, a gente tem que começar a observar que a importância de se escolher a ponta de pulverização é cada vez mais primordial. Acho que a gente não pode perder as tecnologias que a gente tem na mão por erro de aplicação. Seria até um problema falar a gente perdeu porque a gente não conseguiu aplicar da maneira correta, né? Então, eu acho que a gente está no caminho desses treinamentos, a gente consegue levantar esses pontos, né? E aí, ó, a mesma máquina, na mesma vazão, na mesma área, utilizando pontas com indução de ar. Vocês observam que a qualidade aí, né? Eu passo a não ter praticamente gotas aí sendo perdidas, tá? Bom, fica aí, ó, o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, quem quiser acessar o site, as redes sociais da Agroefetiva, a gente tem muita informação, a gente cria muito e-book junto com a Corteva, é material que é para vocês usarem no campo, para vocês terem no celular, no computador, tá bom? Eu fico à disposição, mais uma vez, aí, muito obrigado pela presença de todos. Jair, é com você. Obrigado. Obrigado, Rodolfo, pela apresentação. Pessoal, antes de passar para o próximo apresentador, que é o Jefferson, só dar um recado novamente. Quem tiver alguma pergunta relacionada a essa parte da tecnologia de aplicação com o Rodolfo, por favor, pode enviar agora aí no chat, que está embaixo, e aí no final a gente já vai estar respondendo todas as perguntas, tá? Jefferson, é contigo. Obrigado. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Beleza. Pessoal, então, como o Jair comentou, meu nome é Jefferson, tá? Eu sou gerente de marketing para a Corteva, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e vou estar falando para vocês aí um pouco da tecnologia Enlist, tá? Tudo sobre essa tecnologia, o que ela tem de vantagem, enfim, quais cuidados que precisam ser tomados e tudo isso. A tecnologia Enlist é uma evolução aí no controle de plantas daninhas e no sistema de cultivo de soja, que na próxima safra já estará disponível aí para todos os agricultores aí do Brasil. Porém, aí a gente já tem uma parte dessa tecnologia disponível, que são os herbicidas Enlist, tá? E aí a pergunta primeiro é, por que veio essa tecnologia Enlist? De onde a Corteva tirou a ideia de fazer isso e qual o objetivo? Então, o objetivo foi o seguinte, alguns anos atrás, quando a gente começou lá com a soja resistente a glifosato, a empresa já viu que o produtor repetindo o uso de glifosato, utilizando um só herbicida, com o tempo começaram aí a aparecer plantas daninhas resistentes ao glifosato. Então, já se viu lá atrás uma necessidade de uma rotação de herbicidas, de fazer um sistema um pouco mais complexo no cultivo de soja, não somente com o glifosato. Então, vocês podem ver aí na tela, né? Essa resistência começou aqui pelo sul do Brasil, né? Que foi uma das primeiras regiões do Brasil aí que fez o uso dessa tecnologia RR, que é muito boa, inclusive. E a gente tem várias plantas daninhas já comprovadamente resistentes hoje. Azevém, Bulva, Amargoso, tem algumas regiões do Rio Grande do Sul aí com capim-rabo de burro, que é de certa forma tolerante também, não é resistente ao glifosato, mas é tolerante. E essa lista tem cada vez aumentado e tornando aí mais difícil a vida do agricultor, exigindo um manejo mais complexo. Além disso, a gente tem algumas plantas que sempre foram, de certa forma, tolerantes ao herbicida glifosato.
Você tem aí leiteiro, erva quente, poaia, que são plantas que não são resistentes, mas naturalmente você precisa de uma dose um pouco maior de glifosato ou fazer mais de uma aplicação para controlar essa planta daninha. Então, nesse cenário todo, já faz alguns anos aí que a gente começou a utilizar uma série maior de herbicidas aí, seja eles 2,4-D, sejam herbicidas pré-emergentes, para conseguir resolver esse problema de planta daninha, que com o tempo cada vez está ficando mais complexo. Nesse cenário todo, a Corteva desenvolveu um sistema de proteção de plantas, aí, um sistema de cultivo, que é o sistema Enlist, que é o que eu vou estar falando para vocês agora. Esse sistema Enlist está em fase final de aprovação aí nos principais mercados compradores de soja do Brasil, e eu vou dar uma explicada rápida o que ele é para a gente. Então, o sistema Enlist não é somente uma biotecnologia, não é somente um herbicida. Ele é um sistema com biotecnologia para semente de soja e milho, um novo pacote de herbicidas com uma tecnologia inovadora aí, com excelentes vantagens, e também tudo isso aliado a um grande programa aí de uso correto dessa tecnologia. Por isso que a gente tem essa parceria já de longa data aí com o Rodolfo da Agroefetiva, como ele comentou, desde 2005, né, Rodolfo? Isso, 2015, 2005, a gente já vem fazendo esses trabalhos, já pregando essa tecnologia de aplicação. Falando um pouco mais sobre a biotecnologia em soja, aqui no canto esquerdo. No caso de Enlist, a gente vai ter aí uma semente de soja, uma planta de soja resistente a 3 herbicidas. Hoje a gente tem a soja resistente ao glifosato. A gente vai ter uma soja que vai ser resistente ao glifosato, glufosinato e também ao 2,4-D. Ou seja, você poderá aplicar esses 3 herbicidas em pós-emergência na cultura da soja, trazendo muito mais flexibilidade para o agricultor aí, em um caso onde você não conseguiu fazer o controle na dessecação, você teve um fluxo de plantas daninhas em pós-emergência, você terá a opção de 3 herbicidas para o controle de plantas daninhas, tá certo? Aliado a isso, essa semente de soja também vem com uma proteção contra insetos. Ela vem com essa tecnologia Conquesta, que é uma tecnologia com 2 proteínas para o controle de lagartas aí na cultura da soja. Então, essas 2 proteínas Conquesta vão conferir controle das principais lagartas que atacam a cultura da soja e supressão aí, no caso das lagartas espodópteras, tá? Então, um controle muito mais efetivo do que o padrão de mercado que a gente tem hoje. Isso tratando de biotecnologia. E, claro, toda essa biotecnologia, está aqui no canto esquerdo da tela para vocês, vai estar sendo trabalhada junto aos principais parceiros obtentores de semente do mercado brasileiro, aí, seja Brasmax, Dom Mário, Nideira, as próprias marcas de semente da Corteva, Brevante, Pioneer e Cordius. Então, essa tecnologia vai estar inserida nos principais materiais de soja que estarão surgindo aí, que serão, no mínimo, tão produtivos quanto os materiais atuais ou até mais produtivos do que o padrão de mercado que a gente tem hoje. Então, vai ser uma tecnologia muito robusta aí para o produtor de soja, principalmente aqui no sul do Brasil, que é a região onde a gente enfrenta maiores problemas aí com resistências de folha larga. Ele vai dar muito mais flexibilidade aí no controle dessas plantas daninhas. E junto a isso, né, pessoal, quando se pensou o desenvolvimento dessa tecnologia, já se pensou em possíveis problemas ou possíveis dificuldades que os agricultores e técnicos encontrariam no campo. Então, o que acontece, né, pessoal? Se você pensar em uma lavoura que existia somente a tecnologia RR, você não precisava se preocupar muito com o glifosato, porque você e todos os seus vizinhos utilizam glifosato. Então, se tiver uma deriva, tiver algum problema para a lavoura do lado, isso não vai acarretar em nenhuma fito, não vai acarretar em nada. Porém, em um futuro próximo, a gente pode ter, de um lado, uma lavoura resistente ao glifosato, de outro, uma lavoura resistente a 2,4-D, e, eventualmente, uma outra lavoura do outro lado resistente à dicamba, que é um outro herbicida também. Então, se o agricultor não fizer uma aplicação correta dessa tecnologia, o risco de causar perdas aí por fitotoxicidade é muito grande. Já pensando nisso,
a Corteva desenvolveu essa plataforma de herbicidas, que é o que a gente vai falar mais forte na reunião hoje, que é uma plataforma que já está totalmente liberada para uso. A Corteva desenvolveu 2 herbicidas, pensando aí na flexibilidade do agricultor. São eles aqui na tela, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D. O que são esses produtos? Eles são 2 formulações aí de 2,4-D com essa tecnologia Colex-D, que é uma tecnologia inovadora, que eu vou estar falando as vantagens para vocês em seguida, que traz aí uma nova formulação de 2,4-D exclusiva da Corteva. E aí você vai encontrar esse 2,4-D sozinho, no caso do Enlist Colex-D, e no Enlist Duo, já uma formulação pronta com glifosato, o que facilita muito o manejo, porque essencialmente todas as aplicações de dessecação aí que você faça com 2,4-D, o glifosato vai junto. Porque por mais que tenha essa resistência, essa tolerância, ele ainda continua sendo um herbicida muito importante aí no cultivo de soja, aí no plantio direto, tá? Então, esse sistema aí vem trazer esses 4 pilares aqui. São os 4 pilares de desenvolvimento da tecnologia Enlist. Segurança na aplicação, seja com essa nova tecnologia Colex-D e também todo esse pacote de treinamentos e qualificação que a gente faz. Conveniência, a gente vai estar facilitando aí, de certa forma, a vida do agricultor, onde você vai ter um 2,4-D que é compatível com outras misturas. Ele é um produto que vem com rodor reduzido, que eu vou estar explicando em seguida. E também essa mistura pronta, já facilitando aí a aplicação, aí, a mistura de tanque, que já vem pronta na proporção correta para o agricultor. A gente promove também diversidade, né? Pensando aí no manejo de resistência, a recomendação padrão da Corteva e de todas as empresas aí de tecnologia é você fazer rotação de ativos para evitar a resistência. O que é rotação de ativos, né, pessoal? É não utilizar, por exemplo, somente o glifosato. Utilizei glifosato na dessecação, glifosato em pós-emergência e glifosato em seguida. No caso da tecnologia Enlist, você tem 3 opções de herbicida para utilizar em pós-emergência. Tem o próprio glifosato, o 2,4-D e o glufosinato. Cada um deles tem uma vantagem e pode ser adaptado a um cenário de planta daninha que se encontra aí na sua lavoura. Isso tem que, claro, ser avaliado aí pelos agrônomos e técnicos que atendem as lavouras. Mas, enfim, você tem mais opção e mais diversidade. E também tem essa flexibilidade aí de você utilizar essa tecnologia aí desde o pré-plantio até a emergência, tá certo? Então, esse aqui é o resumo da plataforma Enlist para vocês. Essa plataforma Enlist existe para soja e existe também para a cultura do milho, tá? A cultura do milho tem uma tecnologia muito parecida do que eu comentei aqui para vocês, só tem uma resistência extra de herbicidas e a resistência a lagartas é diferente, mas acho que hoje vamos focar na cultura da soja, que é o nosso foco da reunião. Como eu falei para vocês, essa tecnologia já está totalmente registrada, totalmente ok com os órgãos reguladores brasileiros. O que a gente está aguardando para lançar, e a gente tem expectativa de lançar já na próxima safra, é somente a liberação dessa biotecnologia por alguns países importadores de soja do Brasil a nível mundial. Essa liberação deve sair esse ano e já na próxima safra a gente vai ter essa tecnologia Enlist aí disponível em todos esses materiais de sementes aí para todos vocês. Passando o slide, o que a gente já tem disponível, né, pessoal? A gente já tem disponível os 2 herbicidas Enlist que eu comentei para vocês. Tem o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D. Ou seja, o Enlist com essa nova tecnologia Colex-D isolado, para quê? A gente sabe que na recomendação do agricultor existem diferentes cenários de plantas daninhas aí que você utiliza. Em alguns cenários você pode utilizar eventualmente o 2,4-D sozinho, você pode utilizar em mistura com o glifosato, que é o Enlist Duo, ou utilizar uma mistura com o glifosato numa proporção diferente, talvez, do que a gente colocou nesse herbicida. Então, por isso, a Corteva deixou esses 2 produtos
para permitir aí que os técnicos façam a melhor recomendação para cada cenário encontrado na lavoura. Por enquanto, esses 2 herbicidas estão registrados para dessecação na cultura da soja, tá certo? Então já estão disponíveis. Vocês já encontram esses produtos em todos os nossos parceiros comerciais que estão presentes aqui na live, sejam distribuidores, cooperativas, tá? Então esses produtos estão aptos ao uso dos agricultores já. E para dessecação. Por que para dessecação, né, pessoal? Porque a gente não tem a soja em list ainda. Na hora que a gente tiver a soja em list, esses produtos vão estar liberados aí, no caso, para uso em pós-emergência na cultura da soja, tá certo? Então, por enquanto, dessecação. E falando desses 2 produtos, qual a vantagem que esses produtos trazem efetivamente aí para o agricultor nesse cenário de maior, como é que eu vou dizer, de maior regulamentação? A gente sabe aí que a regulamentação está ficando cada vez mais rígida, né? Isso aí para proteger claramente todos os elos da cadeia, proteger os produtores de soja, proteger os produtores de outras culturas. Cada vez mais se faz a necessidade do uso de tecnologia de aplicação. E nesse cenário, esses 2 produtos aqui trazem excelentes vantagens aí para o agricultor, que são resumidas nesse slide aqui, ó. Ele tem 4 pilares dessa tecnologia inovadora. Primeiro é a ultra baixa volatilidade. O que é a ultra baixa volatilidade? A gente vai falar depois. Mas o 2,4-D que a gente tem hoje já não é volátil, porém, esse sal-colina traz uma vantagem extra ainda em termos de volatilidade. Ele tem também uma baixa deriva, que juntamente com toda essa tecnologia de aplicação que o Rodolfo falou para vocês, traz uma garantia total que a gente não terá problemas de deriva e problemas de fito em culturas vizinhas. Traz essa facilidade no manuseio, com 2 formulações, com mistura pronta. Esse produto também tem uma vantagem muito importante em relação a misturas. Quem trabalha com 2,4-D no campo sabe que as marcas de 2,4-D têm aí algumas restrições de mistura com glifosato. Por exemplo, se você trabalhar com os glifosatos potássicos aí, você sabe que pode ocorrer alguns problemas de formulação, dependendo do caso, da mistura pronta no campo. Esse sal-colina, essa nova tecnologia Colex-D, é completamente compatível com 100% dos glifosatos que você encontra no mercado. Mesmo as misturas de glifosatos mais complicados que existem hoje, não tem problema. Essa tecnologia Colex-D traz essa vantagem aí, que você vai ter uma mistura estável no tanque, não vai ocorrer decantação de produto, não vai ocorrer nenhum problema na tecnologia de aplicação. E para quem é o próprio aplicador, que conhece aí, usa o 2,4-D no dia a dia, sabe que ele tem um odor característico, que inclusive muitas vezes o pessoal lembra de problemas do 2,4-D mais pelo odor do produto. Então, esse produto já traz essa vantagem também para o aplicador aí. Ele vem com odor reduzido. Quem manusear um desses 2 produtos aqui vai ver que eles não têm aquele cheiro característico do 2,4-D. Você nem percebe que está aplicando o 2,4-D no final das contas. Então, esses aqui são as 4 vantagens que esses 2 produtos trazem aí. E vamos tratar um pouquinho com detalhes de cada uma aqui, tá bom? Vamos seguir para a primeira. Só explicando uns conceitos, acho que o Rodolfo já falou bastante disso, mas o que é a deriva e o que é a volatilidade, né, pessoal? A deriva por gotas, essencialmente, aí o Rodolfo comentou antes, ela é causada por correntes de ar. Ela é causada por vento, por ausência de vento, enfim. Se você tiver aquelas gotas finas, a deriva pode ocorrer por correntes de vento. Já a volatilidade, ela é causada aí por um produto, vamos pensar um produto volátil aqui para ficar claro. Por exemplo, se você colocar um álcool em um ambiente, em um pote e deixar aberto, esse álcool é volátil, esse álcool vai evaporar e vai para algum outro local. No caso, isso é o problema da volatilidade. No passado, existiam produtos que tinham esse problema. Hoje, essas novas tecnologias aí de 2,4-D e Enlist já contam com total segurança contra essa volatilidade, tá certo? E falando de deriva, né, pessoal? Qual que é a vantagem efetiva aí desse Enlist Colex-D?
Esse aqui é um compilado de testes de campo. No caso, a barra em azul é sem essa tecnologia, seria um 2,4-D normal. E a barra em verde com a tecnologia Colex-D. No caso aqui, na dessecação, utilizando a ponta que não é a correta, vamos dizer assim, não é a recomendação que o Rodolfo fez para vocês, você, utilizando a tecnologia Colex-D, você tem aí cerca de 48% de redução no potencial de deriva. Então, ele é um produto muito mais seguro que o padrão que tem hoje no mercado. Naturalmente, ele já tem na formulação ingredientes ativos e coformulantes que conferem essa vantagem para ele. E o que a gente prega mesmo é que você utilize essas pontas com indução de ar, a ponta da recomendação. Nesse caso, o potencial de redução de deriva é de até 90%. Ou seja, a deriva vai ser praticamente zero e utilizando a tecnologia Colex-D com boas práticas de aplicação, é certeza que você não terá problemas com essa tecnologia, certo? Aqui tem uma foto para demonstrar, acho que o Rodolfo mostrou uma ali também. Ali ele mostrou um exemplo de uma regulagem completamente errada de uma regulagem certa. Aqui para vocês é um cenário levemente diferente. Aqui nos dois casos, vocês estão vendo um pulverizador com a mesma ponta, a mesma pressão, a mesma vazão, enfim, todos os parâmetros de tecnologia de aplicação aqui são os mesmos nessas duas fotos. Na foto da esquerda é um 2,4-D comum. Então, vocês verem que forma esse vapor aqui, não é um vapor no caso, né? Forma essas gotas finas aqui no fundo que tem esse potencial de causa de deriva. No caso da foto da direita, foi trocado o 2,4-D comum e foi colocado um 2,4-D com a tecnologia Colex-D. Então, vocês veem que naturalmente ocorre aquele 50% do redução da deriva que eu comentei no slide anterior para vocês, tá? Então, isso aqui é o que vocês vão visualizar no campo. E, eventualmente, isso aqui é o que a gente quer evitar. Isso aqui é o que aconteceria se você fizesse uma aplicação incorreta. Como que foi feito esse teste aqui? Isso aqui é uma lavoura de soja, né? Onde a gente simulou uma fitotoxicidade de 2,4-D. Como que foi feito? Nessa parte aqui de baixo, foram colocados alguns ventiladores com um vento fixo virado para a cultura da soja. Ou seja, a pior situação possível, né? Um vento favorável ali para ocorrer a fitotoxicidade. No primeiro caso, foi feito ali um teste com uma aplicação com 2,4-D comum e a ponta XR. Vocês podem ver ali que teve cerca de 4 ou 5 metros nesse teste de deriva, teve plantas afetadas até lá no meio da parcela. Seguindo o teste, o que foi feito? No segundo, foi trocado, tirado o 2,4-D comum e colocado o Colex-D, já ocorreu aquela redução de 50% que eu comentei para vocês. Isso aqui é o resultado na prática do que é aquela redução de 50% na deriva. E, colocando o Enlist Colex-D com a ponta correta, ocorreu aí essa redução de 90% na deriva na cultura da soja. Ou seja, vocês podem ver aqui que mesmo com vento favorável, o potencial de fito foi baixíssimo aqui, foi cerca de meio metro. Então, esse produto com a tecnologia correta garante aí a tecnologia de aplicação. Tá certo? Falando de volatilidade, né, só para comentar com vocês, no passado a gente tinha alguns 2,4-Ds que eram voláteis. No caso aqui o 2,4-D éster, um produto que já deixou de ser comercializado há muito tempo em todo o Brasil. Hoje, as tecnologias que a gente tem com o 2,4-D normal aí, já não são consideradas voláteis. Mas, da mesma forma, esse novo sal-colina é aí 3 vezes menos volátil ainda que o 2,4-D normal. Então, uma coisa que já era segura, está ficando ainda mais segura no caso de volatilidade. Então, a volatilidade para esses produtos é praticamente desconsiderável. Não é um risco que a gente encontra no campo, tá certo? E a parte do odor, no processo de formulação, a Corteva conseguiu
adicionar uma etapa onde se retirava um ativo lá no meio do produto que causava o odor de 2,4-D. Ele conseguiu tirar essa substância aqui de clorofenol. Então, isso permite que esses dois produtos tenham esse odor reduzido, não tenha aquele odor forte característico das moléculas de 2,4-D no campo, certo? Então, esse era um resumo bem direto para vocês, né, pessoal, de toda a tecnologia Enlist e com foco aí nos dois herbicidas, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo. Frisando novamente que esses dois produtos já estão disponíveis aí em todos os nossos canais de distribuição no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São uma excelente alternativa e de segurança para quem quer fazer uma aplicação mais segura de 2,4-D, quer garantir mesmo que você não vai ter potencial de deriva, não vai causar danos à lavoura do vizinho, tá certo? Então, aí mais segurança na aplicação, conveniência. Assim que a gente tiver a tecnologia Enlist pronta para plantio, mais diversidade e flexibilidade para todo mundo, tá certo? Da minha parte era isso. Se tiver alguma pergunta, né, Jair, a gente comenta no final. E, novamente, muito obrigado aí. A gente está com cerca de 150 pessoas aí, né, Jair, presentes, um ótimo público. Então, obrigado novamente. Tá? Excelente, Jefferson, obrigado. Pessoal, só um lembrete, antes da gente passar para a apresentação da Juliana, só um lembrete, quem tiver qualquer questionamento, eu já acessei aqui o chat, já vi que a gente já tem algumas perguntas. Então, se você tiver qualquer questionamento, por favor, use a ferramenta de chat que está embaixo, mande as perguntas, e no final, assim que terminar a apresentação da Juliana, a gente vai estar respondendo todas as perguntas aí, tá? Obrigado. Juliana, contigo. Deixa eu fazer um comentário antes da Juliana. Sim. Ontem, os colegas pediram... essa parte que a Juliana vai falar para vocês agora, pessoal, sobre normativas, até alguns me ligaram depois ontem. Todas as normativas que a Juliana está falando para vocês hoje são normativas estaduais, né, Jair? São leis do Estado que são aplicadas a todos os produtos auxínicos. Isso aqui não é uma exclusividade da Corteva, tá? Não é uma regulamentação da Corteva. A Corteva, como preza por seguir 100% da regulamentação, gostaria de passar a todos vocês, mas até para deixar claro que não é nada que a gente está colocando. Isso aqui é uma restrição estadual. Se você utilizar qualquer herbicida auxínico, seja para pastagem, para qualquer cultura, você deve seguir essas recomendações que a Juliana vai estar falando em seguida, certo? Me pediram para falar isso de ontem, Jair. Exato, perfeito. A Juliana vai estar comentando isso, é lógico, mas tudo que a gente está mostrando aqui realmente são exigências que a Secretaria da Agricultura, o Governo do Estado, achou de bom tom implementar. A Juliana vai estar contando o histórico e a gente apoia todas essas iniciativas e o nosso papel aqui como empresa e que revende os produtos é estar vocês a entender melhor essas normativas e a fazer com que vocês usem os produtos da maneira correta e adequada. Juliana, fica à vontade. Bom dia a todos, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada pela Corteva por me fornecer essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Meu nome é Juliana Chagas Martins, sou engenheira agrônoma formada na URGS e estudante de especialização em Direito Ambiental. Estou nessa função, pessoal, com a Corteva desde fevereiro de 2019, antes mesmo dessas instruções normativas entrarem em vigência, né, pela Secretaria da Agricultura. Então, eu gostaria de reforçar o que o Jefferson falou, né, as normativas são da Secretaria da Agricultura e a Corteva está atuando, ajudando, levando informação, levando treinamento, levando o que a gente pode nas nossas mãos para o produtor. Então, quando eu cheguei aqui, pessoal, na região da campanha, em fevereiro de 2019, o que a gente enxergava, né, no cenário do Rio Grande do Sul, principalmente nessa mesorregião da campanha? A campanha era característica, antigamente, pela cultura de pastagem, bastante pecuária, e o cultivo de arroz. Nessas últimas décadas, nesses últimos anos, a gente teve um aumento expressivo da região de soja e um aumento também das áreas de uva e de azeitona por incentivos governamentais. Então, só na mesorregião da campanha, se a gente pega de 2011 a 2017, nós tivemos um aumento de 266 mil hectares de soja
para 624 mil hectares de soja. Então, é um aumento de mais de 100%, um aumento expressivo. Se a gente pega focado por região, só Ceguá, pessoal, que é pertinho aqui de Bagé, é um município lindeiro de Bagé, nós tivemos um aumento de 2005 a 2014 de 800% na área de soja. Então, uma área de soja que em 2004 era de 2 mil hectares, passou para 8 mil hectares em 2014. Então, em 10 anos, um aumento de 800%. Na região de Bagé, 192% de aumento no cultivo de soja. De 12 mil, passou para 35 mil hectares em 2014. Dom Pedrito, 204%. Dom Pedrito tinha uma área de soja de 25 mil em 2004, 25 mil hectares. E em 2014, essa área já passava de 75 mil hectares de soja. Então, são dados já um pouco mais antigos, mas a gente consegue ver a expressão, desse aumento da área de soja na região. Então, a região ela teve que se adaptar com outras culturas. E quando eu cheguei lá, havia um embate muito grande entre produtores. O produtor de uva, o produtor de soja, o produtor de arroz, e como utilizar essas tecnologias. Então, muito se botou de culpa em cima do produtor. E quando eu cheguei lá, o que eu posso dar de retorno para vocês quando eu cheguei aqui? Não dá para dizer que o produtor é o culpado, que o aplicador é o culpado. Eu acho que todos somos corresponsáveis por alguma deriva que esteja acontecendo na região. Nós, corpo técnico, agrônomos, técnicos agrícolas, precisamos estar também envolvidos para tentar resolver, porque nesse embate a única que perde é a nossa agricultura. Então, nós precisamos tentar resolver esse embate entre os produtores e é aí que a Corteva entra. Em fevereiro, eu entrei antes mesmo dessas normativas, eu vim para a região, comecei a mapear onde estavam as culturas de uva, e quem eram os produtores lindeiros dessas culturas, para poder fazer trabalhos em foco. Então, meu trabalho no início era somente o par, eram cursos menores, de 4 horas, em loco, com no máximo 15 a 20 produtores, na propriedade do produtor, para levar a informação. Porque não é o produtor que está querendo fazer a deriva, ninguém quer perder o seu produto. Esse produto é caro, gente? Então, o que falta realmente, o que a gente enxergou que faltava era pessoas no campo. Era a necessidade de sermos mais proativos e menos reativos e atuar de verdade dentro da nossa região. Então, a partir disso, pessoal, a partir das ações que tinham no Ministério Público por causa dessa deriva, a Secretaria da Agricultura instituiu essas normativas. Então, vamos deixar bem claro de novo, pessoal, a normativa foi instituída pela Secretaria da Agricultura para tentar resolver da melhor forma possível a questão de deriva no nosso estado. Então, a Secretaria da Agricultura e a Corteva está o quê? Está auxiliando, está fornecendo informações para o aplicador, para o produtor, da melhor forma possível para fazer essas normativas darem certo. Então, as normativas, Juliana, minha opinião, parabenizo a Secretaria da Agricultura, acho que eles estão sendo efetivos, estão conseguindo resolver a questão da deriva realmente em loco, tornando-nos todos corresponsáveis. Então, vou falar das 4 principais medidas que vieram da Secretaria da Agricultura, que é para capacitar, para levar informação e tornar todos corresponsáveis. Então, as normativas, elas dizem respeito à revenda, ao fornecedor, ao produtor, ao aplicador, todos estão englobados nessas normativas. Por que dos 24 municípios críticos, pessoal? Porque todas essas normativas vieram pela questão de deriva que aconteceram nesses municípios. Tiveram denúncias, teve deriva, os fiscais coletaram a amostra, viram que tinha realmente deriva de auxínicos nessas culturas. Então, nesses 24 municípios é onde a gente tem hoje as instruções normativas. A partir do ano que vem, a instrução normativa vai ser válida em todo o estado. Então, isso é muito importante ficar claro, pessoal. Já era para estar vigente no estado inteiro essas normativas. A Secretaria nos deu um prazo de mais um ano. Então, a partir de julho de 2021, pela questão da pandemia do coronavírus, eles deram um prazo maior para estender para o estado inteiro. Então, hoje, em Alpestre, Bagé, Cacique-Doble, Candiota, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, IP, Jaguari, Jari, Lavras do Sul, Maçambará, Mata, Monte Alegre dos Campos, Piratini, Rosário do Sul, Santiago, São Borja, São João do Polesine,
São Lourenço do Sul, Santana do Livramento, Silveira Martins, Sobradinho e Vacaria precisa cumprir essas normativas. Então, só para regionalizar, né, para a gente ver onde fica no estado essas regiões, nós temos aqui a região da Campanha, bem forte, né, a maior região onde se concentrou essas derivas foi nessa região da Campanha, por esse histórico que a gente já recém conversou. Temos também a região central, ali de São João do Polese, em Quarta Colônia, perto de Santa Maria, que também tem muita região de oliveira. Temos a região do Cerro do Chapadão, em Jaguari, né, que tem muitos parreirais, então também entrou nessa normativa. As vinícolas, né, da fronteira com a Argentina, de São Borja, Maçambará, tudo está aqui nas normativas também. E a região norte, né, pessoal, que a gente pega o município de Vacaria, tem muita região de maçãs, então também entrou nessa questão de deriva e também precisa seguir essas normativas. Então, um breve resumo, pessoal, das normativas. A número 5, ela fala sobre o termo de conhecimento de risco e responsabilidade, que deve vir no campo de observações da Receita Agronômica. Então, na hora que o canal for prescrever, né, for indicar o produto na Receita, vai ter que vir um termo de conhecimento de risco. Não é só isso a normativa número 5, né, pessoal? Ela coloca a responsabilidade também sobre nós, fornecedores. Então, na hora de vender 124D, por exemplo, ele tem que vir junto com um panfleto. Isso é a obrigação do fornecedor. O fornecedor deve entregar para vocês um panfleto com todas as informações relativas à questão do uso do 2,4-D. Que bico utilizar, qual equipamento utilizar, qual a vazão adequada. Então, tudo isso é responsabilidade do fornecedor e do técnico que está fornecendo o produto para vocês, entregar essas informações para que o produtor esteja ciente de como deve utilizar essas tecnologias. Nós temos a instrução normativa número 6, pessoal, que estabelece o regramento para o cadastro de aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais. Então, tem uma necessidade de o aplicador fazer um curso, né? Esse curso ser cadastrado no site da Secretaria da Agricultura e o produtor também tem a responsabilidade, né, de assinar um caderno de campo, ter tudo anotado dentro do caderno de campo, as aplicações, o momento da aplicação, as condições meteorológicas que estão usando, e 10 dias, no prazo máximo de 10 dias após a última aplicação, o produtor ele tem a obrigatoriedade de colocar no site da Secretaria todas as informações relativas àquela aplicação. Então, nós vamos detalhar, pessoal, cada uma dessas normativas melhor agora durante o webinar. A número 7, pessoal, veio só para incluir um município a mais, né, que seria o município de Ulha Negra, que não estava no início, incluído nas normativas. A número 8 estabelece o regramento do cadastro de culturas sensíveis. Então, lembra que eu falei para vocês que no início, quando eu cheguei aqui, foi preciso um mapeamento. Onde estão esses produtores, onde estão essas oliveiras, onde estão essas videiras, para que a gente pudesse fazer um trabalho in loco neles. Então, a Secretaria da Agricultura, através dessa instrução número 8, ela estabeleceu uma obrigatoriedade do produtor de cultura sensível também cadastrar. Ou seja, hoje para nós a gente sabe onde estão essas culturas, a gente sabe onde pode dar problema e a gente consegue então achar alternativas para corrigir esse problema da melhor forma possível, mais tecnicamente possível, né, para que todos possam produzir, seja produtor de uva, seja produtor de arroz, seja produtor de soja. E a instrução normativa número 9, ela fala sobre a declaração do produtor. Então, é uma venda orientada. O vendedor, e aí, pessoal, engloba todos, né? É cooperativa, é revenda, é um representante, está fazendo venda direta. Qualquer dessas alternativas precisa passar pela instrução normativa número 9, que é a regulamentação dessa venda. Então, aí pega a responsabilidade do fornecedor, né? Do vendedor. Então, o vendedor ele tem a obrigatoriedade de passar todas as informações do produto, da tecnologia para o produtor, e esse produtor precisa assinar um termo de que recebeu essas informações e que sabe, né, que esse produto pode ocasionar deriva em que deve ser bem manejado e aplicado sobre as condições corretas. Então, para tirar a visão só do 2,4-D, né, tá? É o 2,4-D o problema, pessoal. Todas as auxinas sintéticas são englobadas nessas normativas, porque todos os grupos das auxinas,
eles vão causar dano, né, nas culturas sensíveis. Eles são para controle de folha larga. Então, se não forem bem utilizados, podem causar dano. Então, nós vamos ter aí o 2,4-D, né, muito utilizado para a questão da soja, mas nós também temos o quinclorac, que é um produto auxínico muito utilizado na cultura do arroz. Temos o picloram, que também é um auxínico muito utilizado na cultura de pastagem. Então, todos esses produtos auxínicos, eles precisam ser englobados pela instrução normativa. Como é que eu vou saber, Juliana, se esse produto é auxínico ou não? Vem na bula, pessoal. Grupo O tá dentro todos os herbicidas hormonais, então precisam, né, passar por essas normativas nesses 24 municípios a partir do ano que vem, né, em todo o estado. Ordens da secretaria, pessoal, não é da Corteva, deixando isso bem claro. Então, a número 5, para detalhar para vocês o termo que precisa vir na receita agronômica, né? Que o produtor está ciente que os produtos agrotóxicos hormonais, em caso de deriva, causam grandes prejuízos para as culturas sensíveis. O produtor fica ciente que somente poderá aplicar os agrotóxicos hormonais respeitando-se as seguintes condições meteorológicas. Aí tudo que o Rodolfo já falou no início para vocês, né, pessoal? Umidade do vento de 3 a 10 km por hora, umidade relativa do ar sempre acima de 55% e a temperatura ambiente menor que 30%. Então, essas são as condições ideais para aplicar esses auxínicos. Aí é a instrução normativa número 5, pessoal. É um resumo, né? Ela vem também com o que eu falei no começo, a obrigatoriedade do fornecedor de entregar esse panfleto para vocês, né? Esse é o nosso da Corteva. Então, em qualquer venda de 2,4-D, né, na revenda, precisa entregar também esse folheto e na receita o termo de conhecimento de risco e responsabilidade. A instrução número 6, pessoal, regulamenta o cadastro de aplicadores de agrotóxicos hormonais. Então, o aplicador, para aplicar o produto, precisa ter um curso. Esse curso não é os cursos iniciais que a gente fazia, né? O par eram cursos menores, de 4 horas. Esse curso da secretaria, eles exigem 16 horas, né? 8 horas teóricas e 8 horas práticas. Está sendo fornecido o curso, pessoal, pelo Senar, pela Emater, há muito tempo já, e hoje a Corteva vem oferecendo também como forma de auxílio, para ajudar o produtor, né, que precisa ter esse documento, que precisa ter esse cadastro. Então, a Corteva vem disponibilizando cursos durante todo esse período de tempo para poder trazer essas informações para o produtor. Então, tem o curso, não basta ter o curso, pessoal. Esse curso precisa ser cadastrado no site da secretaria. O produtor não tem internet, né? Não consegue acessar. O que ele vai fazer? Não vai cadastrar? Não, ele tem também a opção de ir na Inspetoria de Defesa Agropecuária do seu município, né? Munido de identidade, CPF e o seu certificado, para poder fazer esse cadastramento. Então, a inspetoria também tem a obrigação de cadastrar os produtores que não conseguem ter acesso ao site. Mas é muito fácil, pessoal, para fazer. Eu vou mostrar para vocês, né? Aqui está o site da Secretaria da Agricultura, agricultura.rs.gov.br. No site da Secretaria, vocês vão encontrar um link chamado Cadastro dos Aplicadores de Produtos Agrotóxicos Hormonais. Então, basta clicar nesse link, eu consegui fazer vários cadastramentos pelo celular, né? Vem aqui em cadastrar novo aplicador, vai colocar o CPF do aplicador, completar com nome, e-mail, instituição e data do documento. Então, no caso nosso, né, o certificado ele é fornecido pela Agrum e pela Unesp, são as duas instituições que estão realizando o curso para a Corteva. Então, na instituição, entidade aqui coloca Unesp e Agrum. E-mail é muito importante, pessoal, porque é através do e-mail que a secretaria vai dar o retorno para vocês de que o cadastro foi aceito, né? Então, o aplicador está cadastrado no sistema, e a data do documento, que é a data que foi feito o curso, que vem logo embaixo, né, do certificado. Vai preencher também com o seu endereço residencial, e aqui sempre dá um errinho, porque não basta só colocar o município, a pessoa tem que colocar o município e esperar o sistema achar o município dele, para poder dar o ok no final e cadastrar tudo certinho. Depois de preenchida a identificação e endereço residencial, é hora, então, de anexar o certificado.
Então, vem aqui anexa o certificado, que é a parte da frente. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Esse é o certificado fornecido pela Corteva, né? Outras instituições também estão fazendo esse curso, que é, no caso, o Senar e a Emater. Então, vai preencher aqui, anexar o certificado e também, pessoal, o histórico. Ah, mas eu não recebi, só recebi um certificado. O histórico, pessoal, é a parte de trás do certificado que fala sobre o programa do curso. Toda a programação do curso que foi feita com vocês vai estar na parte de trás do certificado. Cadastra a parte da frente como certificado, cadastra a parte de trás como histórico, confirma, e aí vocês vão estar com os dois anexos no sistema, né? Certificado e histórico. A partir disso, vai ali incluir e vocês vão receber uma mensagem de que os dados de cadastro do aplicador foram inseridos no sistema. Vão receber uma chave de verificação e, a partir daí, a secretaria tem um prazo máximo de 72 horas para enviar para vocês a carta de autorização, que é essa daqui, que declara que o aplicador está cadastrado no sistema de defesa agropecuária dessa secretaria. Então, é isso daqui que vocês vão ter que tirar uma cópia e levar lá na hora de fazer a compra, né? Para provar que vocês têm um aplicador e tem um aplicador cadastrado no sistema. Lembrando de novo, né? Os 24 municípios, que a partir de julho de 2021, essas normativas vão valer para o estado inteiro, né? As normativas da Secretaria da Agricultura. E o curso, pessoal, lembra que eu falei para vocês, ele tem que ter uma carga horária de 16 horas. Então, eu fiz um curso do Deriva Zero ali de 5 horas, não vale. Fiz um curso com vocês do PAR de 4 horas, não vale. Tem que ser um curso de 16 horas, 8 horas parte teórica e 8 horas parte prática. E esse curso, pessoal, precisa ser renovado de 5 em 5 anos. Então, eu fiz um Deriva Zero do Senar lá em 2012. Não é válido, precisa refazer. Né? Se fez há 2, 3 anos atrás, pode inserir que vai ser aceito. Então, prazo de 5 anos, lembrando, pessoal, regras da secretaria. Não é a Corteva que estimulou e exigiu esse curso. É a Secretaria da Agricultura visando resolver essa questão de deriva na nossa região e no nosso estado. Além disso, pessoal, tem um aplicador cadastrado, né? Se o produtor é o aplicador, o produtor precisa fazer o curso. Caso contrário, o produtor tem lá 4 aplicadores, os 4 aplicadores precisam fazer o curso e ter cadastro para poder aplicar esses produtos. Então, depois de 10 dias depois da última aplicação, o produtor ele deve fornecer ao sistema da secretaria todas as informações relativas àquela aplicação. Então, como é que ele vai lembrar disso, né? Ele vai precisar ter um caderno de campo. E aí, o que é esse caderno de campo, Ju, que eu nunca ouvi falar? Pessoal, é um caderninho normal, né? Pega um caderno que sobrou da filha do ano passado, as últimas folhas, e deixa lá no galpão. Tá? Nesse caderno, vocês vão ter que assinar, vocês vão ter que anotar quem é o aplicador que está aplicando para vocês, qual o produto aplicado, para qual cultura, o período dessas aplicações, né? Coordenada geográfica. Ah, mas como é que eu vou saber qual a coordenada? No caderno de campo não precisa colocar a coordenada, pessoal. O produtor ele geralmente fala assim, é a área lá do meu sobrado, é a área lá do Cinamomo, né? É uma área lá perto do vizinho. Então ele vai botar ali gleba tal, né? Que depois, na hora de passar para o sistema, ele consegue encontrar no Google Earth onde é que fica essa área e consegue cadastrar direitinho a coordenada geográfica. O número da receita e a RT precisa estar anotado nesse caderno, o número e série da nota fiscal e o nome e CPF do aplicador. Tudo isso tem que anotar no caderno de campo e tem um prazo de 10 dias para fornecer essas informações para a secretaria. Como é que ele vai fornecer essas informações, pessoal? De novo, pode ser tanto na Inspetoria de Defesa Agropecuária do seu município, depois de ido na inspetoria e cadastrado sua gleba, cadastrado seus documentos, o produtor consegue vir na página da secretaria, nesse link aqui que diz produtor online, e a partir desse momento ele consegue anexar todas as informações da aplicação dele. Lembrando, pessoal, que é um prazo de 10 dias.
Então, aplicou, né, tem um prazo de 10 dias para cadastrar no sistema. Ah, mas como é que eles vão saber que eu estou aplicando? Como é que vão saber que eu comprei o produto? Tudo, pessoal, que sai do canal cai dentro da secretaria pelo sistema SIGA. Então, a secretaria sabe tudo que vocês estão comprando, tudo que está saindo do canal. Então, eles conseguem fazer esse monitoramento. Teve um produtor aqui da campanha que comprou quase 1.000 litros de 2,4-D, né? E recebeu uma visita da fiscal. Ele fez o curso com a gente, ele estava com as pontas corretas, ele tinha o caderno de campo, tudo certinho. O que a fiscal falou para ele? Aqui a gente não volta. Então, se ele tivesse usado um exemplo que eu gosto de dar, ele comprou lá 1.000 litros, usou 500 e cadastrou no sistema 500. O que o fiscal vai ver quando chegar no campo? Se tem ainda esses 500 sobrando no depósito, para ver se ele realmente forneceu as informações corretas, né? Se esses 500 que ele aplicou já não estão mais lá. Então, isso tudo cai na secretaria pelo sistema SIGA. O quanto foi comprado, então na visita ele consegue ver o quanto comprou, o quanto usou, o quanto está anotado ou não está anotado dentro do caderno de campo. Aqui, né, só para relembrar, caderno de campo com todas as informações. O caderno de campo tem que ficar no galpão, guardado, né, para anotar tudo em caso de visita, de alguma fiscalização, ter como provar de que foi feito tudo correto. Uma dica que eu deixo para o pessoal, principalmente para quem tem área de uva ou de oliveira por perto, tem um aparelhinho chamado termohigronemômetro. Eu comprei o meu baratinho, não paguei R$300, e ele nos dá todas as informações sobre condições meteorológicas, né? Qual é a velocidade do vento, qual é a temperatura e qual é a umidade do ar, para a gente poder fazer uma aplicação correta. Então, eu recomendo para quem tem áreas sensíveis perto, use esse aparelho, tira foto, registra, né, para vocês conseguirem provar de que a aplicação feita por vocês foi toda regular, toda certinha, né, dentro das condições meteorológicas corretas. A número 8, pessoal, vem para estabelece um regramento do cadastro das culturas sensíveis. Então, lembra que eu falei para vocês no começo? Eu ia procurando, Tatiana, onde é que elas estavam, né? Procurando o pessoal do sindicato, procurando alguns produtores, para me ajudar onde estavam essas culturas para poder fazer trabalho em loco. Hoje em dia, a gente tem essa informação. Então, a Secretaria da Agricultura, através dessa Instrução Normativa número 8, ela obrigou os produtores de áreas sensíveis a cadastrar suas áreas. Então, hoje a gente sabe onde ela está e a gente sabe como a gente deve agir perto dessas culturas sensíveis para poder minimizar ao máximo essa problemática na nossa região. Então, aqui só para mostrar para vocês, pessoal, como é que fica no site da Secretaria, né? Tem uma denúncia de aplicação nesse ponto vermelho, ele vai colocar ali o ponto e toda essa área do raio na volta, se ela ficar vermelha, significa que não tem nada sensível ali perto. Ou seja, possivelmente não vai dar problema, né? Agora, se ficar em verde, significa que tem uma cultura sensível e ali possivelmente o fiscal vai fiscalizar, né? Vai chegar nesses produtores que estão aplicando para ver se a condição meteorológica está correta, se a condição do equipamento está correta. Então, é a partir desse gráfico, é assim que entra na secretaria para eles poderem ver como é que está sendo feita a aplicação e onde estão essas culturas sensíveis. E aí vem a Instrução Normativa número 9, pessoal, que regulariza a venda. E eu gosto de deixar essa Instrução Normativa muito clara, porque é a obrigação também de quem está vendendo, de quem está fornecendo o produto. Quem está fornecendo precisa, pessoal, passar as informações corretas para o aplicador e para o produtor. Quais são essas informações? Tu pega, por exemplo, um produto de área de arroz, esse produto ele pode ser aplicado de avião, mas é qualquer avião? É qualquer bico? Tem lá regulamentado na bula, né? Uma vazão tem que ser acima de 30 litros por hectare para ser aplicado de avião, então tem que seguir o que diz na bula, tem que seguir a recomendação do fabricante. E essas informações quem deve fornecer é o canal, é o vendedor. Né? Tem o nosso 2,4-D, o 2,4-D que é a polêmica que está causando, né? O 2,4-D não pode ser aplicado de avião. O 2,4-D só pode ser aplicado de terrestre, né? E é com qualquer vazão, pessoal. Tu pega o DMA ou outros 2,4-D que tem sal de metilamina,
né, a recomendação básica de vazão é no mínimo 150 litros. Aí nós já temos um Colex D, que é um sal-colina, ele já permite uma vazão de 100 litros por hectare, por ser bem menos volátil, ser uma formulação diferenciada. Então, essas informações, quem deve passar para o produtor é o canal, é o vendedor. Além disso, pessoal, passei as informações, né, entreguei tudo para o produtor, a revenda precisa pegar uma declaração do produtor rural. Essa declaração está aqui em anexo, quem precisar depois pode entrar em contato comigo, eu envio para vocês. É uma declaração que vem em anexo com a instrução normativa número 9, né? Alguns produtores fazem ela mais simples, como diz aqui. Alguns produtores reconhecem cartório, né? Fazem questão de colocar mais informações, mas essa declaração precisa ter. O produtor precisa assinar essa declaração, é assinada pelo produtor, né? Diz que eu, produtor rural, eu, Juliana Chagas, CPF tal, declaro para os devidos fins que o agrotóxico hormonal a qual estou adquirindo será aplicado pelo seguinte aplicador. Esse aplicador tem que estar cadastrado no sistema. Lembrem que eu já falei isso para vocês antes. Estou ciente que o pulverizador que será utilizado para a aplicação do agrotóxico deverá estar em condições técnicas adequadas. E aí toda aquela parte que o Rodolfo falou, né? Usar o bico correto, respeitar as condições meteorológicas, usar a pressão correta, né? As condições da velocidade do vento, umidade e temperatura que a gente já falou muitas vezes aqui. E sempre a bula do produto, né, pessoal? Então, recomendação está na bula, essa bula deve ser seguida. E isso é papel, é função do vendedor passar essa informação para o produtor. Quais são as ações Corteva, pessoal, desde dessas instruções normativas para tentar auxiliar, né, ajudar o produtor na melhor forma possível? Lembrando que as instruções normativas são da Secretaria, não são da Corteva. A Corteva está auxiliando os produtores e os aplicadores a se moldarem essas normativas para conseguir fazer a aplicação de forma correta. Então, desde que eu iniciei nesse projeto, pessoal, nós conseguimos capacitar 1.379 aplicadores e produtores, né, em 14 dos 24 municípios envolvidos sobre a questão da normativa. Monitoramento dessas áreas sensíveis, como eu falei já desde o começo com vocês, eu sou assistente técnica exclusiva para isso, né, para saber onde estão essas videiras e quais ações nos produtores lindeiros. Revisão da bula do 24D, então ela está mais clara para o aplicador. E auxiliar a secretaria, auxiliar a ProSoja, né, a Senar, a Farsul, a levar esses cursos e a fazer com que essas normativas deem certo. Afinal, tudo é agro, né, pessoal? Não adianta a gente pensar só na cultura de soja ou só na cultura do arroz. Nós temos que fazer com que esse agro dê certo, fazer com que a nossa agricultura dê certo. Então, esse é o papel da Corteva, é levar essas informações para ser cada vez mais efetiva no controle da deriva. Então, o PAR, que eram os primeiros treinamentos que a gente fazia, o Rodolfo participou em vários também, né, Rodolfo? Então, o PAR eram treinamentos menores, pessoal, que foram feitos em loco, no início, antes das normativas. Treinamento PAR são 4 horas, e a gente faz a inspeção do pulverizador, fizemos a calibragem desse pulverizador, a inspeção das pontas de aplicação, todo um treinamento teórico e um simulador de deriva. Esse simulador de deriva, ele mostra claramente a diferença de uma ponta cone para uma ponta com indução de ar, uma ponta leque, né? Então, a gente simula um vento e consegue mostrar a diferença de deriva pelas pontas de aplicação. No programa Aplicação Responsável, na campanha, nós capacitamos 285 produtores no entorno dessas vinícolas. Além disso, né, em julho de 2019, quando surgiu as normativas, a Corteva começou a fazer treinamentos para as normativas, que são esses treinamentos exigidos pela Secretaria de 16 horas. A partir daí, nós rodamos São Borja, Dom Pedrito, Bagé, Arroio do Tigre, Sobradinho, Itaqui, Ronda Alta, Lavras do Sul, Nova Boa Vista, Jaguari. No total foram 24 municípios e um total de 1.379 aplicadores cadastrados e certificados. Então, essa é a ação da Corteva para tentar levar informação, para tentar levar soluções para o produtor. Então, um breve resumo, pessoal. Até julho de 2021,
são válidas nos 24 municípios. A partir de julho de 2021, todo o estado do Rio Grande do Sul precisa se adequar às normativas. Por decisão da secretaria, da secretaria, pessoal, deixar bem claro, decisão da secretaria, esses cursos precisam ser presenciais. Então, nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né, nós tivemos que dar uma pausa nos nossos cursos, porque a solução de fazer online, a secretaria não aceita, ela exige as 8 horas de cursos presenciais das aulas práticas, né? Então, não vale certificados online. E eu gosto de dizer isso, pessoal, porque eu já recebi de produtores vários novos treinamentos agora online e, às vezes, pagos, né? Então, é bom deixar claro para todo mundo que está assistindo, treinamentos online não serão validados pela secretaria. O 2.4D não está proibido, pessoal, né? Ele teve uma leve restrição no fim do ano pela greve dos fiscais, mas já retornou ao mercado assim que os fiscais retornaram da greve, né? A Anvisa já terminou a reavaliação, ele está liberado, pode ser aplicado, mas nesses 24 municípios seguindo as normativas. Lembrando sempre, né, pessoal, que deve ser respeitadas boas práticas, qualidade na aplicação, condições meteorológicas, usar o máximo de técnicas de redução de deriva. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aqui está o meu nome inteiro, meu telefone, meu e-mail, né? O que tiverem de dificuldade, o que tiverem de dúvida, contem com a Corteva e contem comigo para sanar essas dúvidas e resolver da melhor forma possível. Bom, Juliana, obrigado. Jair falando aqui, a gente já passou um pouco do horário, então a gente vai tentar responder as perguntas o mais rápido possível aí para não ocupar muito tempo de vocês. Tem 2 perguntinhas aqui para a gente começar contigo aí, o Jefferson. Não sei se você já viu, mas uma delas pergunta sobre se essa tecnologia, a tecnologia do Elixir, os herbicidas já vinham em um pacote tecnológico no sentido de vir com adjuvante pré-indicado. Você podia responder? Tá. Eu já vou responder as 2, né, Jair, porque as 2 têm o mesmo teor, quase. Essa aí é do Matheus, né, perguntou do pacote, se tem adjuvante, e o Bruno colocou embaixo ali se precisa de óleo, se tem óleo na formulação. Então, Matheus e Bruno, ele tem já, é uma formulação inovadora, então é uma formulação que dispensa aí o uso de óleo, ela já vem aí com tudo que ela necessita para ser aplicada. Inclusive, a recomendação é não se utilizar óleo, né? O Rodolfo pode complementar isso. Se você utilizar algum tipo de óleo adjuvante, você pode até reduzir ou atrapalhar esse potencial de redução de deriva que o produto tem ali. Então, a recomendação é essa mesmo. Então, respondendo as 2, é o produto mesmo, sem adjuvante, sem óleo, sem nada. Já está pronto para o uso. É um dos pilares aí da facilidade e da flexibilidade de aplicação. Perfeito. Uma das perguntas que tem aqui, a gente teve até a ajuda do João Paulo, Fátio, obrigado, foi perguntado sobre quantos meses ou anos é a validade do curso para o aplicador, produtor e aplicador. O Juliano até respondeu aqui para a gente já, o João Paulo, que a validade do curso é de 5 anos, só que a Juliana também tinha comentado isso, e a validade da declaração do produtor é de 60 dias, então ele precisaria a cada nova compra, a cada 60 dias, está assinando e levando uma nova validade. Porém, a Juliana pode até complementar qual que é o tempo que a revenda tem que guardar essa declaração, Juliana? Pois é, pessoal, isso é muito importante, né? A revenda pegou o termo de declaração do produtor, ela deve guardar esse termo por 2 anos. Então, 2 anos guardar no canal para que não seja receber uma visita e seja pego de surpresa, desprevenido, guardar durante 2 anos essa declaração. Então, lembrando, prazo de validade da declaração para o produtor de 60 dias, né? Fez a declaração, daqui a 3 meses tem que fazer uma nova compra. Refaz essa declaração, mas o canal, a responsabilidade do canal é guardar essa declaração. Toda declaração que recebe, coloca numa pastinha e guarda por 2 anos para não ser pego desprevenido. Sem problema. O Jefferson tem uma outra pergunta aqui, não sei se você pode responder, da parte das variedades, quando chega no mercado de variedades de tecnologia Elixir. Tá certo. Então, as variedades estão em desenvolvimento, tá? A gente está só aguardando uma liberação, se eu não me engano, da Europa. É o último ponto que falta, como é um grande importador de soja nosso também, que falta liberar essa tecnologia lá.
A previsão é que essas variedades já estejam comerciais na próxima safra agora, ou seja, safra 21, 22 aí, tá bom? Então, nessa safra estão sendo feitas as multiplicações, a próxima safra já teremos. Tá bom, pessoal. Um ótimo dia e até a próxima. Um abraço.